Estamos no mês das mulheres. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e hoje vamos falar sobre como essa data tem uma relação com o feminismo e por que, assim como as mulheres falam, né, não é uma data não é uma data romântica, não é uma data de rosas, mas é uma data política, é uma data para lembrar direitos e conquistas que ainda tem muito que se fazer ainda. Então as histórias remetem àquela ideia do que aconteceu em Nova York em 1911, onde mulheres operárias fizeram uma greve em uma indústria têxtil e trancaram essas mulheres lá dentro, 130 operárias, e incendiaram o local. E todas elas morreram carbonizadas. Sem dúvida, esse incidente marcou uma trajetória de lutas feministas ao longo do século XX, mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e também nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho eram de aproximadamente 15 horas e os salários eram medíocres, introduzidos pela Revolução Industrial, né? E levou as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, que era muito comum nas fábricas durante o período. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908, nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram à manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, como um protesto que reuniu mais de 3.000 pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909 em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países diferentes. O objetivo era honrar as lutas femininas e assim obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. E chega o 8 de março de 1917, quando aproximadamente 90.000 operárias manifestaram-se contra o czar Nicolau II, na Rússia. As más condições de trabalho, a fome, a participação russa na guerra, em um protesto conhecido como Pão e Paz. E foi aí que a data 8 de março se consagrou, embora tenha sido oficializada como o Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. E 20 anos depois, mais de 20 anos depois, que foi em 1945, a ONU assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos 60, o movimento feminista ganhou corpo. Em 75, comemorou-se oficialmente o Ato Internacional da Mulher. E em 77, o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. Então, citando agora a professora Maria Célia, mestra em Estudos Feministas pela Universidade de Brasília e doutoranda em História Cultural pela Unicamp, ela cita o seguinte: o 8 de março deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio a grupos anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e também qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 20 e 30, que conseguiram o direito ao voto somente em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. E foi a partir de 1970
que emergiram organizações que passaram a incluir na pauta discussões sobre a igualdade entre gêneros, a sexualidade e saúde da mulher. Em 1985, apareceu a primeira delegacia especializada da mulher. E esse tema tem muito a ver com a área da psicologia, porque não raras as vezes eu vejo clientes minhas que chegam no consultório que sofrem, ainda que sem saber, ainda que indiretamente, nessa cultura da misoginia. E essa misoginia, ela tem o seu alicerce na prática social dos judeus, sacralizada nos livros sagrados. Foi a mulher que traiu, trouxe o pecado no mundo, e desse jeito a fonte de todos os males da humanidade foi por causa da mulher. E aí o castigo de Deus condena Eva, e como consequência, todas as mulheres futuras, a consequência, elas terem dores ao parir, ter uma gestação e parto problemáticos, etc. Então, às vezes, quando eu trago essa ideia de como estamos inseridos nessa cultura machista, né? E inclusive no campo religioso, está tão impregnado que às vezes é até imperceptível. Muitas mulheres veem isso como se fosse uma luz de, puxa, é isso mesmo, como a gente está contaminado com essa cultura sem perceber. E essa ideia vai começando a libertar a mente, para que elas comecem a se posicionar e entendam os seus direitos, entendam que precisam dizer não a algumas coisas e falar sim para outras, dizer eu não aceito esse tipo de coisa, eu não aceito comentários machistas, eu não aceito dominações fingidas de preocupações, que às vezes o homem quer dominar a mulher, dizendo que mas eu me preocupo com você, eu falo isso porque eu não quero que ninguém lhe faça mal. Na verdade, são formas de dominar que estão escondidas ali. Lembrando até alguns exemplos que para algumas pessoas podem achar um exagero, mas quando um homem abre a porta do carro para a mulher, parece até, subliminarmente falando, que a mulher é tão incompetente que não consegue nem abrir a própria porta do carro, sabe? Parece exagero, mas será que é tão exagero assim? Vamos refletir sobre isso. De todo modo, o feminismo é um movimento muito importante. Foi e ainda é importante para mulheres que, quando crianças, imagina só, existem casos de mulheres que, quando crianças, num jogo infantil com o próprio irmão, elas não podiam ganhar do próprio irmão, porque mulher não podia vencer no jogo. Então as mulheres, elas tinham que perder no joguinho infantil para o próprio irmão. Repare que tipo de cultura a gente era vivido, e graças aos movimentos feministas isso vem sendo combatido. Portanto, eu acho até um absurdo que algumas mulheres critiquem o feminismo. Essas mulheres que criticam o feminismo nem sabem do que estão falando. Aliás, se elas realmente fossem a favor do status quo anterior ao movimento feminista, elas nem deveriam abrir a boca, não deveriam falar nada, deveriam estar quietas no seu canto. Né? Não teriam direito à voz, não teriam direito a trabalhar, e uma série de... não teriam direito a votar, inclusive, deveriam nem votar, então se abster do voto. Enfim, uma série de sofrimentos que eram imputados para a mulher e que a mulher agora percebe e começa a se libertar, começa a se posicionar. E esse posicionamento incomoda muitos homens. Por isso que muitos homens dizem: a mulher deve se dar o respeito. Se a mulher usa uma blusa que está mostrando o ombro, como eu vi um caso recente que saiu nas mídias, essa mulher tem que se dar o respeito. Por que ela tem que se dar o respeito? Por que essa frase não é dirigida aos homens? Os homens têm que se dar o respeito. É sempre mais, acontece que as mulheres. Então, respeitar o quê? Respeitar a cultura machista? Respeitar a ideia de que a mulher não pode xingar, só homem pode xingar, sabe? Esse tipo de coisa. Que mulher não pode trabalhar em profissões que têm risco de vida, como polícia, segurança. Que a obrigação da mulher é cuidar de casa, cuidar dos filhos. E que o homem só ajuda a mulher quando ajuda a mulher, né? Esse termo ajuda já está até equivocado. Então, gente, em resumo, o movimento feminista veio para ficar, veio para evoluir, e os homens também. Pode-se dizer que nós somos feministas também, porque nós estamos nessa causa de igualdade. Até porque isso também faz parte da qualidade de vida da mulher. Não conheço nenhuma mulher que se autorrealiza somente cuidando da casa, somente cuidando dos filhos. As mulheres se realizam também ao cuidar de si mesmas, pessoalmente e profissionalmente. Ok? Até a próxima.